Estamos de volta com o CNN Prime Time e o Conselho de Administração da Petrobras aprovou um montante de mais de 43 bilhões de reais em dividendos a acionistas em dezembro e janeiro. E serão distribuídos R$ 3,35 por ação preferencial e ordinária em circulação. O repórter Pedro Duran tem as informações direto do edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. O que você conta pra gente? Oi, Felipe. Boa noite para você e para quem acompanha a CNN. Pois é mais uma fatia bilionária de lucro que a Petrobras está distribuindo pelos acionistas dela. A gente noticiou aqui em primeira mão, no final de julho, comecinho de agosto, a Petrobras já tinha decidido distribuir um mega dividendo que batia 88 bilhões de reais. Com esse agora já são muito mais de 100 bilhões de reais. De fato, eu conversei com executivos da companhia que reconhecem que é um momento histórico para a Petrobras em termos de resultados positivos, boa parte deles ancorados na exploração do petróleo do pré-sal, mas também impulsionados pela crise mundial do petróleo que se deflagrou depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, de fato, eles veem um ponto fora da curva na evolução da Petrobras, mas dizem, inclusive, que isso está dentro do plano estratégico, aquele traçado para funcionar até 2026, portanto, que vão continuar distribuindo dinheiro para os acionistas da Petrobras. O problema é saber o que vai acontecer na próxima gestão, porque como a União tem a maioria das cadeiras no Conselho de Administração, o governo federal pode trocar o presidente e boa parte ali dos conselheiros na tentativa de mexer com as regras da Petrobras. Eu conversava, por exemplo, com o Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras na gestão do ex-presidente Lula, e ele me dizia que precisa fazer algumas mudanças no que a Petrobras faz hoje, o que diz respeito, por exemplo, à importação de combustível de fora do Brasil, já que a Petrobras não tem capacidade para entregar aquele combustível refinado que o Brasil precisa. Boa parte do diesel, da gasolina que a gente usa hoje, mais ou menos uma fatia de 1/3, tem que vir de fora do Brasil. Mas é importante ressaltar que, muito embora isso tenha causado ali uma certa estranheza na equipe que está acompanhando o presidente Lula, que vai assumir no dia 1º de janeiro e com certeza mexerá na Petrobras, por outro lado, o mercado não ficou muito surpreso, porque eles já imaginavam que isso podia acontecer, até pelos sinais que têm sido dados nos últimos meses. A Petrobras deve divulgar amanhã para os acionistas e também para a imprensa o resultado do terceiro trimestre do ano, e a gente vai saber exatamente qual foi o tamanho do lucro da Petrobras, qual foi o tamanho da fatia que ela distribuiu para os acionistas, o quanto representa esses mais de 40 bilhões em meio àquilo que a Petrobras está conseguindo lucrar no ano de 2022, que, como eu disse, é um ano excepcional para a companhia. Agora, ainda há um detalhe importante para a gente acompanhar, Felipe, que é a defasagem dos preços do diesel e também da gasolina. Há uma expectativa do mercado que a Petrobras faça um anúncio nos próximos dias, aumentando o preço da gasolina, aumentando o preço do diesel. Esse, inclusive, deve ser um dos temas que o novo presidente da Petrobras, que até agora não se manifestou muito, o presidente Caio Mário Paz de Andrade, deve ser questionado amanhã na coletiva de imprensa com os jornalistas, porque há uma reclamação generalizada dos caminhoneiros sobre o preço do diesel. O governo não conseguiu fazer baixar como esperava, depois das mudanças, por exemplo, com o ICMS, que afetaram o preço da gasolina, e, portanto, o Caio Mário Paz de Andrade pode ser questionado sobre isso amanhã, já que até mesmo os importadores dizem que a Petrobras foi muito rápida na hora de baixar o combustível, mas não foi tão rápida na hora de aumentar, levando em consideração aquela diferença entre aquilo que é produzido e aquilo que é vendido pela Petrobras e aquilo que é importado no mercado internacional. Então é um tema de bastante atenção para saber até o impacto que isso vai ter no mercado e nas ações da Petrobras, que devem oscilar ainda até que se tenha clareza de qual vai ser o plano da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou de ser eleito, para poder gerir a estatal. De fato, há uma expectativa de mudanças no alto escalão da Petrobras, logo no início do governo, a ponto de fazer algumas movimentações importantes. Agora, pelos conselheiros com quem eu conversei, uma das grandes dificuldades do ex-presidente Lula, que agora vai retomar o poder, vai ser mexer com a política de transparência e paridade internacional. Foi uma política aprovada em 2016, o presidente era Pedro Parente, com Michel Temer na presidência do Brasil, e eles instituíram um novo compliance depois da Operação Lava Jato e também uma política de alinhamento dos preços com o mercado internacional, que foi justamente o que fez com que a Petrobras lucrasse tanto nesses últimos meses. Felipe. Muito obrigado, Pedro, pelas informações, detalhes, o histórico, tudo aí. E pelo Twitter, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou a medida do Conselho da Petrobras e afirmou:
Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões de reais em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro, disse Gleisi Hoffmann. Muito bem, trago esse assunto aqui para o centro da nossa arena. A gente estava até já antecipando aqui nos bastidores no intervalo. Eu queria ouvir Raquel Landim, porque o que está em jogo, me parece, é a disputa do butim entre o governo atual e o governo eleito, entre a turma do Bolsonaro, principalmente envolvendo ali Paulo Guedes, e a turma do PT de Lula. Você percebe que o tweet da Gleisi, ele sai antes da divulgação do dividendo. Isso provocou uma correria ali na Petrobras, um enorme caça às bruxas para saber se tinha algum vazamento. Tem duas discussões aí, Felipe. Uma é econômica, vale a pena você distribuir tanto dividendo? Na minha avaliação, é importante você distribuir dividendo e não mexer na política de preço, e o governo é que faça política pública. Agora, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Nós já estamos falando nesse ano de quase 180 bilhões de reais. É um recorde, é uma coisa assim totalmente fora de qualquer parâmetro. A disputa política que está por trás disso, aí ela é um pouco mais complicada. O Ministério da Economia já vem pedindo às estatais, à Petrobras, ao BNDES, que antecipem recursos de dividendos. O ministro Paulo Guedes quer entregar um bom resultado neste ano de contas públicas, né? Ele estava com a arrecadação subindo muito, mas ele gastou muito na reeleição que não veio do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve essa série de medidas no Congresso Nacional, de exoneração de combustível, etc., etc., foi caro, foi uma conta cara. Então, você fazer essa antecipação de dividendos é bom para o governo Jair Bolsonaro, mas é ruim para o governo Lula, porque se esse dividendo fica para ser pago o ano que vem, ou eventualmente até não é pago, isso é dinheiro que entra no Tesouro Nacional já sob a administração do PT ou que fica dentro do caixa da Petrobras para o PT fazer as políticas que ele quiser. Aí voltar com, sei lá, esses planos malucos de construção de refinaria, etc., etc. A gente vai ter que aguardar ainda para entender qual vai ser a política do PT para a Petrobras. Eu tenho uma sensação de que dessa vez, pelo menos no início, eles vão ser mais cuidadosos, porque os holofotes vão estar muito em cima disso. E porque também houve a aprovação da lei das estatais, houve uma série de políticas ali de compliance, como o Pedro falou. O Bolsonaro, a sim. Petrobras ficou mais blindada depois da Lava Jato. Sim, o Bolsonaro se encarregou de desfazer um pouco dessas blindagens, né? Você tem hoje conselheiros dentro da Petrobras que a própria área técnica da Petrobras, o Comitê de Elegibilidade, apontou que não deveriam estar ali e foi-se embora. Então, assim, ele já fez um pouco do caminho que, eventualmente, o PT teria que fazer. Nelson, qual é a sua expectativa para a gestão da Petrobras? Olha, eu acho que ela vai realmente ser uma gestão mais, acho que teria que ser uma gestão técnica, estamos plenamente de acordo com isso, tem que ter compliance, tem que ter uma série de critérios, né, de transparência. Eu acho que realmente foram feitas umas barbaridades no passado, eu concordo completamente com a Raquel, mas eu acho que ela vai ser uma empresa que vai tentar mesclar esse papel, digamos, no governo do PT, esse papel de empresa que hoje ela é uma empresa que está listada em bolsa, com uma empresa que ela tem um papel importante, aí sempre teve no processo de desenvolvimento do país. Eu acho que essa é a grande contradição que tem na Petrobras, historicamente, né? Tá certo? Quer dizer, a partir do momento que ela passou a ser uma empresa listada em bolsa, você criou, eu não estou reclamando disso, estou só citando, né? Você criou esse conflito entre uma empresa que tem um papel importante no fornecimento de combustíveis e, ao mesmo tempo, ela é uma empresa que ela tem que remunerar os seus acionistas. Então, tem que fazer, realmente, achar um meio campo sobre isso. Eu acho que o PT, a minha impressão é que ele está mais inclinado a fazer esse meio campo, né? E fazer esse meio campo, do meu ponto de vista, né, seria a gente
ter uma autonomia maior realmente na produção de petróleo aqui internamente, que é possível a gente ter isso, e aí a gente pode depender menos de preços externos para fazer a política de preço. E mesmo assim ter uma empresa lucrativa, ter a Petrobras lucrativa. Mas, fazer esse equilíbrio não é tão simples, mas a minha impressão é que o PT vai caminhar nessa direção. E essa é uma contradição realmente dentro da companhia que ela vai ter que ser administrada sempre, não vai ter como fugir muito disso. Legal, Nelson. Thaís Arbeck, você tem algo a acrescentar sobre essa disputa político-econômica da Petrobras, governo atual e governo eleito? Felipe, eu estava conversando com alguns integrantes do PT agora há pouco e me disseram que essa questão específica da Petrobras já tem meio que uma delegação ali dentro do Congresso Nacional. Ela está sob a responsabilidade do senador Jean Paul Prats, que durante o governo Jair Bolsonaro foi também o responsável por levar adiante muitas das pautas do partido, quando a gente viu a discussão que se fez sobre toda a criação de novos auxílios. Então, ele deve ser quem vai comandar essa discussão, quem vai ter mais ingerência sobre essa discussão em relação à Petrobras. Não sei se de imediato o Partido dos Trabalhadores pretende fazer algo sobre essa notícia de hoje. Não me parece que seja o caminho. Me parece que eles estão pensando mais nos próximos passos, né, de como lidar com isso daqui para frente, Felipe. Legal, Thaís. E, Raquel, a gente falou sobre a tentativa do governo de segurar o preço dos combustíveis ao longo da corrida eleitoral. Você tem alguma expectativa de que eles possam vir a aumentar agora, que passou a eleição? Felipe, eu não vi o dado hoje. Eu tinha olhado há uns 2 dias atrás e tinha uma defasagem importante de 2 dígitos e ela já vem há algum tempo. Você, seguindo a política de paridade de preço da Petrobras, teria que fazer um reajuste. Os diretores da Petrobras estão postergando isso, a gente nunca tem muita clareza da periodicidade com que isso vem, isso acaba dando alguma margem de manobra para eles, mas passada a eleição, isso é meio que inevitável. E aí eu tenho, de novo, uma pequena discordância com o professor, porque eu acho que combustível é commodity internacional. É igual soja, milho, trigo, a gente não consegue ditar esse tipo de preço. Isso é cotado em bolsa no mundo. Eu concedo a réplica ao Nelson sobre a política de reajuste de preços da Petrobras. Você tem algumas ressalvas em relação ao que ela é hoje? Veja bem, o preço do combustível ele é um preço muito sensível para a economia, né? Então, qualquer mudança que você tem, ele impacta, logicamente, toda a cadeia produtiva, né? Absolutamente os consumidores todos. Então, a gente pensar em ter um preço que seja muito volátil, a exemplo de que podem ter outras commodities, mesmo essas outras commodities também você teria que ter de novo algum tipo de, não de controle de preço, mas de estoques aqui para amenizar, né, a oscilação é muito importante. Então, se você tem uma oscilação que é totalmente ligada só ao preço internacional, a questão é que você vai ter um impacto forte no mercado interno. E a gente teria a condição de ter uma produção interna sem ter digamos, esse vínculo tão estreito com o preço internacional. A gente teria que levar em consideração, na verdade, o preço do mercado interno aqui, o custo e também o preço lá fora, com certeza. Então, eu acho que é uma polêmica, realmente é uma discussão muito grande, mas eu teria a dizer que eu acho que o preço teria que ser formado de outra forma.